A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e gostaria de compartilhar com você parte de um estudo que eu tenho passado na congregação da qual eu sou pastor. Nós estamos falando sobre evangelização e a importância da evangelização. Aqui mesmo no canal eu tenho alguns vídeos nos quais eu falo um pouco sobre o trabalho da evangelização. E hoje eu queria compartilhar com você sobre este trabalho de evangelização. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, é um mandamento dado por Jesus para a sua igreja, para que os seus discípulos vão e preguem o evangelho a toda criatura. E quando vem a ideia de pregar ou pregação, muitas pessoas já se lembram do púlpito, do pregador com o microfone na mão, conhecimento teológico, etc. Mas não é nesse sentido que Jesus disse. Existem formas de pregar o evangelho. E eu gostaria de falar com você uma destas formas, que é a questão do testemunhar. O apóstolo Pedro mesmo disse que nós falamos daquilo que vimos e que ouvimos. Então o apóstolo Pedro nos diz que ele é uma testemunha ocular da pessoa, dos ensinamentos e do ministério de Jesus. E uma forma eficaz de evangelizar ou de evangelismo é você testemunhar de Cristo, você compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida, você testemunhar aquilo que você viu Jesus realizar na vida de outros. E eu peguei um texto da palavra aqui, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, que narra o momento em que Jesus foi à terra dos Gadarenos, e quando ele chegou na terra dos Gadarenos, um homem saiu do sepulcro e foi até onde Jesus estava. Esse homem, segundo o relato bíblico, ele era possuído por demônios. E os demônios que possuía esse homem fazia com que ele andasse nu, não se vestia, morava nos sepulcros. Tentaram amansar esse homem, segundo o relato aqui de Marcos, mas não conseguiram. Prendiam esse homem com cadeias e grilhões, mas quando os demônios se manifestavam sobre esse homem, rompia todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo que prendia, e esse homem fugia para os desertos, esse homem fugia para os sepulcros, esse homem tinha uma vida completamente antissocial. Pois bem, quando Jesus chega a Gadara, segundo o relato bíblico, quando ele desce à praia, esse homem saiu do sepulcro e foi até onde Jesus estava. Quando encontra-se com Jesus, ele já se ajoelha e reconhece a autoridade de Jesus, o poder que havia em Jesus. E então ele diz, os demônios que estão sobre ele incorpora e diz, o que você veio fazer aqui? Vieste nos atormentar? E naquele momento Jesus tem um diálogo rápido com aqueles demônios que estavam sobre aquele rapaz. Jesus pergunta qual é o nome dele, do demônio que está possuindo aquele rapaz, e a Bíblia diz que o endemoniado olhou e disse, nossa, o nome é Legião, porque eram muitos. Eram muitos demônios que incorporavam, que tomavam o corpo daquele rapaz, fazendo com que ele andasse nu, com que ele rompesse cadeias, tivesse uma força descomunal, fazendo com que ele vivesse no sepulcro, nos desertos. E então Jesus ordenou que os demônios deixassem o corpo daquele rapaz. Os demônios pediram então para que entrassem então em manadas de porcos. Ali havia um criadouro de porcos e Jesus permitiu. Os demônios entraram-se naquelas manadas e levaram aquela manada de porcos num precipício, mataram todos aqueles porcos. O relato do evangelista diz que os criadores de porcos, vendo o que estava acontecendo, vieram ver o que estava acontecendo. E ao ver aquele homem que antes era possesso, endemoniado, andava nu, aquele homem havia sido liberto, completamente liberto, ele está são. Esses homens saem pelas aldeias falando o que havia acontecido, que o endemoniado fora liberto através e por intermédio de Jesus. Então as pessoas foram até aonde Jesus estava e aonde encontrava-se aquele homem. E ao chegar lá, vendo aquele homem que antes andava nu,
antes colocavam cadeias, ele rompia as cadeias, morava em sepulcro, etc, etc, eles ficaram estarrecidos e admirados com o milagre que aquele homem recebeu. Porém, eles também ficaram sabendo do grande prejuízo que os criadores de porcos tiveram. Então o que eles fizeram? Pediram para que Jesus saísse dali. Pediram para que Jesus deixasse a aldeia. Pediram para que Jesus fosse embora, para que eles não tivessem mais prejuízo. Embora eles pudessem ficar felizes com a libertação, a transformação que aquele homem, que desde da infância, a Bíblia não fala de quanto tempo, mas há muito ficava possesso, eles não se importaram com aquele homem, mas eles se importaram com o lucro. E esse homem acompanha Jesus até Jesus entrar no barco. E quando Jesus vai entrando no barco, ele quis também seguir a Jesus, continuar com Jesus. Agora ele está liberto, agora ele está curado, agora já não tem mais demônios sobre ele. E ele quer seguir Jesus. Mas o evangelista Marcos diz que quando ele fez menção, versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com Jesus. Mas Jesus não permitiu. Jesus antes falou para ele no versículo 20, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa, forma um ponto de pregação e testemunha os milagres que Deus fez na sua vida. Compartilha a libertação que você teve. Compartilha o milagre que você recebeu. Isto é evangelizar. Ir para a sua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Amados irmãos, o evangelismo, a evangelização, é você compartilhar a sua experiência com Deus, o que Deus fez na sua vida. Parte do evangelismo começa nisso, quando nós testemunhamos a libertação. Quantas pessoas, antes de encontrar-se com Jesus, estavam presas nas drogas, no álcool, tinham uma vida completamente destruída, e ao encontrar-se com Jesus, teve a sua vida completamente transformada, mudado, e essa pessoa é uma nova criatura. Então compartilha isso, aquilo que Deus fez na sua vida através de Jesus. Esse homem que antes, possuído por demônios, morava nos sepulcros, não usava roupas, era extremamente agressivo, agora liberto, Jesus o aconselha a testemunhar, a pregar, a compartilhar as grandes coisas que Deus fez por ele. O evangelismo, ele começa quando a igreja testemunha a pessoa, o ministério, os ensinos e a obra de Jesus. O evangelismo começa quando nós compartilhamos aquilo que Deus fez na nossa vida, seja uma cura física, uma libertação de alguma possessão, ou coisas simples, mas que Jesus tem feito. Eu tive um encontro real, pessoal e transformador com Deus. E eu compartilho essa experiência que eu tive com Deus. Eu não vim de um mundo onde eu usava drogas, bebidas, não. Eu tinha uma vida normal, mas na minha adolescência, no final da minha adolescência, eu tive um encontro tão forte, tão transformador com Jesus, que a minha vida perdeu o sentido de ser se não fosse com Jesus. Jesus passou a preencher toda a minha existência, preencheu o meu coração, preencheu a minha alma, preencheu o meu espírito. Jesus passou a ser aquilo que Paulo disse, o viver para mim é Cristo. E quando eu vou evangelizar, eu uso essa experiência real, pessoal e transformadora que eu vivenciei e eu compartilho. Esse Jesus que é real, que é vivo e que pode salvar, pode transformar e pode libertar. Então o evangelismo, uma das formas de evangelizar é testemunhar, é pregar, é compartilhar as suas experiências com Deus. E Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantas almas, quantas pessoas precisam se identificar com alguém. E eles vão se identificar com pessoas que viveram o que eles vivem, que foram transformados naquilo que eles querem ser transformados. Quantos alcoólatras, usuários de drogas, quantos idólatras precisam se identificar com uma pessoa que antes vivia dessa forma.
E ao ouvir a mensagem poderosa do reino de Deus através da vida desse evangelizador, desse evangelista, essa pessoa encontra-se com Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma das formas de pregar o evangelho é testemunhar, é proclamar aquilo que Jesus fez na sua vida. Aqui em Marcos capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 20, nós temos a história desse homem, que antes de encontrar-se com Jesus, é possesso, endemoniado. Os demônios o oprimem, os demônios o levam a morar no sepulcro, os demônios fazem com que ele rompe cadeias que antes o prenderam, os demônios fazem com que ele tenha uma vida completamente antissocial, uma vida miserável, mas encontrar-se com Jesus fez com que os demônios fossem embora e aquele homem foi transformado, liberto, passou a ter uma nova vida, passou a ter uma vida social, passou a ter uma vida plena, uma vida abundante. E é isso que Jesus faz. Quando nós nos encontramos com Jesus realmente, quando nós temos um encontro transformador com Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, a nossa vida ela passa para uma nova dimensão. O que antes era tristeza passa a ser alegria, o que antes era uma vida de ódio passa a ser uma vida de amor. E nós precisamos compartilhar esta mensagem de salvação, a mensagem do reino de Deus. Então, uma das formas de evangelismo ou de evangelização é testemunhar. Então, testemunhe, irmão. Fale aquilo que Deus fez na sua vida, aonde Deus te alcançou, como Deus te libertou, o que Deus pode fazer por intermédio da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Logo mais eu quero voltar a gravar novamente sobre formas de evangelismo. Quero continuar falando sobre esse testemunhar, sobre a importância e o poder do testemunho, como o caso da mulher samaritana, que encontrou-se com Jesus, teve a sua vida transformada e compartilhou essa mensagem de libertação, de transformação, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima vez, em nome de Jesus.